Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando agora às 9 horas aqui na Live Mente. Uma ótima noite a todos, uma noite abençoada, iluminada para todos vocês. Boa noite. Boa noite. Guardando um pouquinho vocês entrarem. Uma boa noite a todos que estão entrando. Uma ótima noite. Hoje, dia 31 de outubro de 2023, já encerrando o mês de outubro aí, né? Uma boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos à nossa Live Mente número 8. Uma boa noite, sejam bem-vindos. Muita alegria tê-los aqui conosco. E eu gostaria primeiro de pedir desculpas, porque hoje eu estou um pouco gripada, resfriada, estou com minha garganta arranhando, inflamada, com uma tosse, mas peço desculpas pela minha voz, né, que está um pouco mais grossa, mais grave, mas vai dar certo. Hoje nosso bate-papo é muito especial e eu convidei novamente a terapeuta e doutora Fernanda, que generosamente aceitou o convite para falarmos hoje sobre homeopatia nos distúrbios mentais. Então é um tema de suma relevância para os dias de hoje, de grande importância, e que eu acho que ela vai trazer muita informação aí para todos nós, na área da saúde integrativa, da homeopatia. Sejam bem-vindos, boa noite a todos que estão entrando. Bom, vou apresentar um pouquinho a doutora Fernanda Katsaragi. Ela tem um nome um pouco diferente, sobrenome, né? Acredito que é japonês, né? Chinês o sobrenome dela. Bom, ela é nutricionista, ela é casada, tem 3 filhas. Ela tem um curso de formação em florais de Bach pelo Instituto Avalon. Também terapias em medicina chinesa. Curso de terapia floral em física quântica, olha que interessante. Curso de extensão universitária em homeopatia pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Cursos de fitoterapia e plantas medicinais. Ela é professora de homeopatia e ela tem o seu consultório e ela atende na área das terapias homeopáticas desde 2008. Então, é uma profissional de grande experiência na área da homeopatia e que tem muito a contribuir para a gente hoje, né? Então, sem mais delongas, vou convidá-la agora, a doutora Fernanda. Vou chamá-la para a gente bater um bate-papo aqui. Doutora Fernanda. Boa noite, doutora Fernanda. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, meu amor? E você, como está? Tô bem, graças a Ai, Deus, tudo que bom, que certinho. bom. Que bom. Eu terminei uma aula agora. Nossa, É, acabei uma aula agora, mas foi uma aula rápida. Tudo bem? graças a Deus, eu quero muito te agradecer novamente por ter aceitado o Imagina. convite. É um prazer. A primeira nossa live, né? Foi uma repercussão muito boa, muito positiva. Também será porque o tema também é muito interessante, Sim. né, para os dias atuais aí. Muita gente quer saber, muita gente fez perguntas na caixinha de perguntas também, que eu coloquei essa semana. E a gente Uhum. está tendo um papo aí bem descontraído, cheio de conhecimento, Vamos, né, vamos. Vamos sim, com sobre a certeza. homeopatia nos transtornos mentais. Com certeza. Vai ser bem agradável, tranquilo, descontraído. Porque para mim é um prazer falar de homeopatia, terapias, tratamentos naturais, porque foi aonde eu me encontrei. Então Uhum. eu tenho, além de ter a intimidade com a terapia, eu me sinto à vontade em falar desse assunto, e é muito importante. E já puxando o gancho, né? Eu quero saber, doutora,
por que você escolheu a homeopatia, né, as terapias integrativas, e conte um pouquinho mais sobre a sua trajetória de vida até chegar aqui. Sim, sim. Eu me casei em 86 e eu engravidei em 87. A minha primeira filha nasceu em 88. E o pré-natal foi feito com um grupo de médicos, que eles já eram amigos de faculdade, o obstetra, o pediatra, o anestesista e mais um outro ginecologista. Eles eram são quatro amigos de faculdade. Eles tinham uma equipe. Então, eles fizeram o meu pré-natal. Então, quando ficou tudo acertado, que eu já ia para o hospital ganhar o nenê, né? Que na verdade naquela época eu fiz ultrassom, mas não queria saber o sexo. Foi uma escolha. As três filhas eu não quis saber o sexo, não quis. Foi uma característica que eu mantive, uma escolha que eu mantive. E aí seguiu o pré-natal e a data do nascimento do bebê. Os quatro me acompanharam no hospital. E veio uma menina. E a menina nasceu, a primeira filha, Silvia, nasceu nas mãos de um pediatra homeopata. Foi aonde eu comecei a ter mais contato com a homeopatia. Porque, na verdade, eu lia alguma coisa sobre, tinha interesse já por um movimento autodidata, mas nada muito profundo. E aí, quando ele começou a cuidar da minha filha, ele disse: eu sou pediatra formado pela USP, mas esse ano eu me formei em homeopatia. Então, você quer que eu cuide da sua filha com alopatia ou homeopatia? E eu perguntei, doutor Paulo, o que o senhor recomenda? Ele falou homeopatia. Ela é menos agressiva, menos invasiva, ela é uma terapia que, além de cuidar, respeita o organismo. Então, eu me rendi a essa técnica. Foi onde ele começou a cuidar da minha filha com a homeopatia. E eu fui me encantando com o tratamento, com a resposta que ela dava às febres, à cólica, à dor de barriga, à irritação, a não dormir, as vacinas, porque a criança tem que cumprir uma carteira vacinal. E aí eu percebi que com a homeopatia ela tinha menos agravos, menos febre, menos intolerância, menos complicações, porque existe um protocolo anti-vacina ali, você dá um dia antes, durante e depois, então existe ali um protocolo que ameniza as causas, né, posteriores à vacina. E aquilo, eu fui me rendendo àquilo, eu fui me encantando com aquela técnica e eu me entreguei totalmente para a homeopatia. Ele foi o maior incentivador em mim para os estudos homeopáticos. E quando ele pedia o remédio, eu ia na farmácia para fazer, tinha que esperar ficar pronto. E na farmácia tinha uma lojinha, uma parte, uma estante com livros que estavam sempre à venda. E eu, enquanto esperava o medicamento, eu sempre voltava para casa com um livrinho. Sempre voltava com mais uma literatura sobre a homeopatia. E meu criado mudo foi ficando uma estante de livros. Hoje eu sou amiga de alguns autores, inclusive, porque eles já eram meus companheiros de cabeceira. E aí, em 2005, a UFV trouxe o curso de homeopatia para São Paulo. Ela estendeu um curso de extensão para todo o território nacional. Quando veio para São Paulo, eu falei: a hora é agora. É agora que eu me transformo numa homeopata. Porque eu já estava mergulhada naquela terapia, naqueles estudos. Como mãe, autodidata, encantada com a técnica, com os resultados, e aí eu me matriculei e comecei o curso. E ele me incentivando. Inclusive, até me ajudava a comprar livros, me presenteava com livros, com alguns artigos científicos. Naquela época, ele já dava para eu ler. E eu não entendia
entendia qual era a profundidade de um artigo científico. E eu me formei pela UFV. Em 2008 eu terminei o curso e já fui convidada pela própria UFV, que era a Homeobras, para ministrar cursos para a UFV em todo o território nacional. Olha. E eu fiz esse trabalho com eles por quase 5 anos, viajando o Brasil e ministrando aulas de homeopatia. E essa foi o meu início de inserção na terapia homeopática. E de lá para cá, nunca mais eu me desprendi disso. Depois eu fiz cursos de especialização, fiz pós-graduação, acabei escrevendo um livro com o professor Brunini, que era o meu autor preferido. Em 2013, nós lançamos um livro, eu junto com ele, mais outras pessoas. E depois eu fiz outros cursos na terapia holística, como você leu no currículo. Em 2011, eu fiz a faculdade de nutrição, porque eu senti que, para que eu pudesse prescrever muito bem uma fórmula homeopática, eu senti a necessidade de alinhar isso com uma dieta adequada. E para isso eu precisaria estar habilitada para prescrever dieta, plano alimentar, cardápio. Foi aonde eu fui para a segunda faculdade em 2011 e terminei em 2015. Eu já estava completando 49 anos nessa fase. Então, para mim, foi assim, um desafio, um orgulho, aquela mistura do orgulho com o desafio, com uma nova fase. Então, para mim, foi assim, um processo que me trouxe uma realização pessoal. Então, hoje eu trabalho com todas essas técnicas. Homeopatia é o meu carro-chefe. Até hoje eu dou aula de homeopatia pelo Instituto Flávia Paritz. E também atendo como nutricionista. Então, os dois se completam, tá? Então, foi essa a minha entrada holística. Nossa, muito legal a história, né? Vem lá da gravidez, né? Na verdade, né? Da Da gestação, e gestação. depois eu vi que a minha segunda filha, Regina, com 5 anos, ela apresentou uma depressão, uma fase depressiva, e ela saiu rapidinho, Olha. porque assim que nós identificamos o problema, já foi tratada, medicada, já foi ali amparada, já foi cuidada para que ela não fosse vítima de uma Ritalina. Porque, na 5 anos? verdade, com 5 anos, ela apresentou uma misantropia. A misantropia, ela é um isolamento social. Sim. E aí, a psicopedagoga da escola, que é o papel da psicopedagogia, sinalizar para a família o que está acontecendo com o seu filho. Ela não fez nada errado. Ela trouxe para mim uma situação que ela viu, que ela percebeu, que estava acontecendo com a minha filha. E ela precisei até trocar de escola, porque ela não se encontrou muito bem com aquela escola. Era uma escola muito grande, para ela aquilo era assustador, então estava interferindo no resultado da terapia. Então, além de trocar de escola e trazer ela para uma escola que tivesse mais o perfil dela, ela também fez o tratamento homeopático. Porque senão ela seria, naquele momento, ela tinha ali pela psicopedagogia, ela tinha um diagnóstico de uma criança que já ia começar a usar um remédio controlado. E aí, Fabiola, eu como mãe e como terapeuta já, né? Eu falei, não concordo. Existe um outro caminho para tirar uma criança de 5 anos dessa escuridão. Então, aí se confirma mais uma vez que a técnica, que a terapia, que a ciência, que a homeopatia realmente, de fato, resolveu, funcionou e trouxe a luz de novo para quem estava na escuridão. Olha. Que história, hein? Nossa. E aí isso vai te dando mais créditos, vai te certificando de que você está no caminho certo, aquilo vai te dando mais
laudos positivos, vai te dando mais força para que você entenda que, na verdade, as doenças começam num nível energético. Não é que de repente aconteceu alguma coisa e eu fiquei triste, deprimido. Não, a coisa não é assim. Você tem níveis energéticos, níveis sutis no nosso corpo, que adoecem, que fragmentam, que são invadidos. Você perde aquela energia, você perde aquela homeostase, você dá chance para você adoecer. E aí a doença se instala e quando vai para um diagnóstico, quando vai para uma análise clínica que é necessária, mesmo assim ela fez uma avaliação psicopedagógica, porque eu vejo que é papel dos pais terem esse olhar para o que tem que ser feito. O que precisa ser feito? Trocar de escola? Trocar de endereço? Trocar de terapia? Ela precisa de um olhar terapêutico, psicólogo, psiquiatra? Então, o que de fato precisa? Quais são as ferramentas que eu preciso para saber o que eu vou cuidar? Não é a questão do achismo. Não, achismo não existe em homeopatia. Ou tem ou não tem. Se não tem, ok. Se tem, trata, cuida. Olha com responsabilidade, olha com o que tem que ser feito. E ela passou por várias avaliações, fez terapia na época, foi tratada e cuidada com homeopatia e saiu muito rápido da crise. E aí eu falo, é o que eu digo para você, certifica que você vai falar dos artigos, eu sei que você vai perguntar daqui a pouco da questão científica, do dado científico, da base científica. Então, cada caso que a gente trata, Fabiola, ele pode ser documentado e virar um artigo científico, uma base científica tratada que comprova a eficácia. Então, o caso da minha filha é um caso. E outros mais que vieram ao longo da vida, claro. Mas eu consegui ver de perto, dentro da minha esfera familiar, uma criança que já estava dando sinais de que ela ia precisar de tratamento, de terapia e, quem sabe, um remédio controlado. Mas como eu não tenho essa visão fechada nem engessada, eu preciso pensar holisticamente. Pensar holisticamente é abrir a sua mente e ver o que é que aconteceu para isso se construir, para isso se concretizar ali na minha filha. E aí foi onde a gente realmente trouxe a luz para ela. Tá? Joia, ótimo relato, né? E você mesmo que fez o tratamento dela? O pediatra dela. Ah, o pediatra. Nessa fase eu ainda estava em estudo. Ah, sim, você estava estudando. Ainda estava em estudo. E aí, com toda a orientação dele, com a prescrição dele, com o olhar clínico, pediátrico e a visão uma visão mais técnica e profissional e experiência dele, ele cuidou dela, com certeza. Na verdade, ele cuida delas até hoje, porque ele cuida também de adolescentes, de adultos, de idosos. Um homeopata cuida de todas as etapas da vida. E aí, o carro forte dele, né, é a homeopatia. Então, até hoje, ele cuida delas. Mas essa foi uma mola propulsora para mim, para que eu permanecesse nesses estudos. Então, foi importante. Legal. Foi bem importante. Muito legal aí seu relato, né, da sua trajetória e essa paixão, né? Seus olhos brilham quando você fala de homeopatia. Demais. Olha, homeopatia, eu falo que é a minha segunda pele. É a segunda pele. Legal. É. E, doutora, falar um pouquinho para quem não sabe, né? Qual a diferença entre homeopatia e alopatia, né? Que você até falou um pouquinho já. Então, a alopatia,
ela vem de um modelo de medicina hipocrático, né? De Hipócrates, o pai da medicina. Então, naquela época, ele trouxe muitos benefícios e ele agregou muito conhecimento para a medicina. Então, o que é a alopatia? É a medicina que cuida dos contrários. Então, eu tenho uma febre, eu dou um antitérmico. Eu tenho uma dor, eu dou um analgésico. Eu tenho uma bactéria, um antibiótico. Eu tenho um vírus, um antihistamínico. Eu tenho uma dor, um anti-inflamatório. Então, o tratamento do do contrário. Sim. Ela usa essa farmacopeia, essa forma de tratamento. Ela trata os contrários, que é necessário, Fabíola. Se acontecer agora, na esquina da minha casa, um acidente grave, essa pessoa tem que ser levada ao pronto-socorro, ela tem que ser tratada, curada. Então, a alopatia, ela é vital na nossa vida, ela é necessária. Uma cirurgia de grande porte, que você vai ficar com o paciente 8 horas numa mesa de cirurgia, ele tem que estar anestesiado, tem que estar ali com um anestésico seguro de que eu vou poder manipular, mexer naquele paciente e fazer o que tem que ser feito com a morfina que precisa, dentro do período que ele precisa. Sim. Então, a alopatia, ela é vital, ela é necessária. Então, tem de tudo para todo mundo, né? Então, a alopatia está aí para também ser aplicada. E não digo que houveram algumas situações das minhas filhas na infância que elas precisaram tomar um antibiótico, porque a situação estava além da conta que a homeopatia cuidasse. Então, uma bactéria resistente na garganta que podia migrar para o ouvido e estava correndo um risco maior, um risco de uma febre alta para uma convulsão. Houve situações na infância, das 3, que ela precisou tomar. Mas isso foi tão esporádico que me dá trabalho lembrar. Agora, existem crianças hoje que estão a cada 20 dias sofrendo doenças agressoras em nível de antibióticos, de histamínicos, de corticoides, de antitérmicos. Então, essa carga alopática, existem pessoas que estão com uma carga alopática exagerada, porque não tem o controle da doença. Ou aquilo está equivocado, então não melhora, não buscou um outro recurso, uma outra alternativa. Então, a alopatia, ela existe e ela é necessária. Agora, quem tem a felicidade de conhecer a homeopatia, é evidente que também vai colher bons frutos. Porque eu atendi já crianças que os episódios de bronquite, falta de ar, rinite, sinusite, otite, eles eram extensos ao longo do ano. 8 episódios, 10 episódios em um ano. E no momento que iniciaram o tratamento com homeopatia, isso reduziu para 4 episódios em um ano. Reduziu para menos internações em um ano. Então, o contato dessa criança com o alopático, que às vezes dá uma sobrecarga orgânica, diminuiu. Então, isso já é um benefício. E aí você faz, além de fazer a intervenção homeopática, eu também faço a intervenção nutricional, porque eu mexo na dieta, eu mexo no leite, eu mexo na comidinha, eu vou ali orientando aquela mãe para o que tem que ser feito, o que tem que ser mudado no cardápio da criança. Que às vezes a alimentação adoece a criança. Alguns fatores de temperatura e climáticas e estações do ano adoecem a criança. Algumas doenças não tratadas pelos pais também estão ali vibrando de forma que foram ali passadas de forma genética
e isso interfere na qualidade de vida da criança. Então, a homeopatia, ela vai cuidar desse campo adoecido que está ou agudo ou crônico. O agudo tem que ser cuidado de forma imediata e o crônico também. Então, a mãe vem e procura ajuda do homeopata porque a criança tem uma rinite alérgica há 2 anos. Então, já é um crônico. Mas existem crônicos que permanecem num agudo a longo prazo, né? E aí a gente oferece, indica, prescreve, orienta, ajuda com homeopatia e colhe bons resultados. Você tem ótimos resultados com homeopatia em tratamentos respiratórios, alérgicos. A gente tem tido ótimos resultados com isso. Legal. E para todas as idades, né, doutora? Para todas as idades. E a homeopatia, ela vai tratar de que forma? Então, a alopatia cuida do anti, tudo é o anti. E a homeopatia é o igual. Então, eu vou buscar na homeopatia uma substância que se comporta igual à doença que está sendo apresentada para mim. Então, eu tenho na homeopatia o reino mineral, vegetal, animal. Eu tenho os químicos também, os bioquímicos também homeopáticos, que eu posso utilizar essa fração de remédios naquilo que está sendo tratado, naquilo que é necessário. Eu vou buscar a substância que tem a similitude, a vibração e a ressonância da doença que está sendo apresentada para mim. Então, a homeopatia é o princípio da semelhança. Semelhante cura semelhante. Joia. Ótima explicação, doutora. E como é o atendimento do terapeuta homeopático dentro dessa linhagem, né, integrativa? Como é que é o atendimento? É tranquilo. É uma entrevista. Cada terapeuta, cada homeopata, ele monta a sua anamnese. Existem algumas prontas já de literatura, mas eu trabalho com uma que eu mesmo montei. Eu fui construindo o meu questionário, eu fui construindo a minha anamnese, de acordo com aquilo que eu percebi que é necessário. Então, você tem uma anamnese para criança, uma anamnese para o adolescente, uma para o adulto e uma para o idoso. Cada fase da vida, perguntas diferentes. Sim. E eu montei esse questionário e nós fazemos um bate-papo como nós estamos conversando aqui. A primeira pergunta, ela é praticamente muito clássica. O que te trouxe a consulta? E o homeopata, ele trabalha também em cima de um questionário, o que melhora, o que piora, me conte qual o horário do dia que isso agrava, qual o horário do dia que melhora, o calor faz mal, o frio faz mal, como você se sente melhor, me conte sobre os seus medos, me conte 3 qualidades que você tem, me conte 3 defeitos que você vê em você, o que você gostaria de resolver primeiro, me conte sobre os seus sonhos, me conte sobre sua alimentação, a sua hidratação, como você se comporta frente às adversidades da vida, às negações da vida. Porque contar uma história bonita, Fabiola, todos nós sabemos contar. Agora, contar o nosso lado feio, dolorido, aquele lado que eu não quero mostrar, tá dentro de um baúzinho, né, da caixinha de Pandora. E eu quero que ele abra essa caixinha de Pandora e conte para mim quais são as suas dificuldades. Porque o mundo traz pra gente muitas adversidades. O que está acontecendo agora, em tempo real, e que está fazendo as pessoas adoecerem indiretamente, Fabiola? A guerra. Nós temos uma guerra acontecendo, que ela está em tempo real, chegando notícias para nós. Todo dia vem uma notícia, vem alguma manchete.
E as pessoas que são hipersensíveis, elas adoecem só de ler a notícia, de escutar a notícia, de ver o Instagram, de ver o Facebook, de ver as redes sociais. Então, o hipersensível, muitas vezes, ele não tem nada, mas ele adoece porque ele teve acesso a Uhum. alguma coisa que ressoou em mim, uma fragilidade de medo que eu tenho em mim, de insegurança que eu tenho em mim, e isso me trouxe um mal-estar. Então, você lembra quando aconteceu o tsunami no Japão? Uhum. Uhum. O Japão está do outro lado do mundo, enquanto aqui é noite, lá é dia, e aconteceu o tsunami no Japão. Foi um ano, Fabio, que os atendimentos psiquiátricos estouraram, bombaram. Não tinha agenda, não tinha Uhum. horário, porque a população ela reagiu àquele acontecimento. Quem está aqui e lê, escuta e ouve, isso vai acontecer com a minha família. E agora, o que pode acontecer? Então, essas pessoas hipersensíveis que estão fora daquela curva de Gauss, que estão ali no final, que sai da maioria genérica, quem é hipersensível, que está fora daquela curva estatística, e aí adoece para uma Uhum. doença depressiva, para uma doença esquizofrênica, uma doença psíquica, uma doença que perde o controle. E aí é onde vai buscar psiquiatria, terapia, psicólogos, vai buscar um suporte na vida para eu poder suportar essa dor que eu estou sentindo. Não é só a doença em si física, mas é a doença psíquica que está num social que está descompensado, agitado, desenfreado, desequilibrado, que é terror, terror, terror o tempo todo, pânico. E aí, esse N populacional que está desestabilizado, despreparado, adoece. E de doença psíquica. E Uhum. aí ele começa a alimentar e retroalimentar, alimenta e retroalimenta, alimenta e retroalimenta. Aquele medo, aquele pânico, que foi o que aconteceu com o Covid. Sim. Tanta notícia ruim começou a promover pânico nas pessoas Uhum. e fobias. Uhum. E hoje a gente trata de uma camada populacional de pessoas que estão com sequelas de Sim. distúrbios, transtornos, medos, que eu não sei o que eu faço, eu tenho medo do desconhecido, porque o vírus é invisível. Sim. Ele é o desconhecido e todo desconhecido, Fabíola, é uma ameaça. E toda ameaça vai gerar uma ansiedade. Uhum. E a Exato. ansiedade é o que eu mais escuto no atendimento. Uhum. É a palavra que mais aparece no atendimento. Psicólogos, terapias, homeopatia, ansiedade, ela é praticamente a resposta genérica. É o que Uhum. mais vem pra gente. E é uma doença Infeliz- social. Sim. E infelizmente, né, tem os estudos mostrando que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? O Brasil está no ranking aí, né? Tá. E tá no ranking também do país que mais vende Uhum. remédio controlado Isso. para cuidar de uma ansiedade. Ansiedade, se você for buscar essa definição da ansiedade em latim, eu anseio, tudo que você anseia é futuro. Tudo é futuro. Então eu tenho uma ansiedade de futuro. Tudo que mora no futuro é desconhecido para nós. Não sei o que vai acontecer amanhã. Então eu sofro pelo amanhã. E aí sofrer pelo amanhã, ele ganha essa força, ele ganha uma força. E quando eu alimento essa força, eu aumento o meu sofrimento, Uhum. tá? Uhum.
Joia, a gente começou a falar um pouquinho sobre saúde mental, mas Já. vamos voltar aqui, umas perguntinhas antes, né? Depois a gente Vamos, vai aprofundar vamos. mais. Sim, sim. E, doutor, existe realmente uma comprovação científica de que a homeopatia funciona realmente? Várias, várias comprovações. Eu até fiz aqui uma lista, porque assim, base de dados, né? Base de dados científicas a gente tem várias. Porque, na verdade, a homeopatia, ela está nas academias, ela está na faculdade. Quem faz farmácia, quem vai para o curso de farmácia, a homeopatia é obrigatória. Ela está na grade curricular de quem estuda farmácia. Inclusive, eu tenho uma grande amiga que ela dá aula de ela não é homeopata, ela é bioquímica e ela é professora e ela dá aula de homeopatia, porque está na grade curricular. A gente conversa muito sobre isso, a gente troca muita mensagem e uma complementa a outra. Então, base de dados, hoje, se você clica no Google e você quer um artigo científico sobre desbiose, quais são os benefícios da homeopatia na desbiose intestinal, benefício de homeopatia em depressão, esquizofrenia, síndrome de pânico, verminose nas crianças, fabíola, o que tem de criança com verminose não tratada, porque tem áreas que não tem saneamento básico. Então, quanto menos recurso, mais doença, fabíola. Então, você tem uma aliança travada ali, né? Menos sanidade básica, menos recurso, mais carência, baixa escolaridade das famílias, mais doença. O cenário é crítico, o cenário é terror. Então, você clica, a Cielo, o Jornal da USP, a Associação Médica Homeopática Brasileira, BVS, Associação Paulista de Medicina, Portal Científico, CFM, CREMESP, Associação Médica Brasileira, são entidades que trabalham conosco, que divulgam e publicam em revistas científicas de conceito no mercado. Nós temos base de dados. Temos a ISU também, que é uma outra fonte de dados de uma revista que eu participo, que eu escrevi, inclusive, em agosto, um artigo lá sobre o dente de leão, que é uma homeopatia para tratar problemas hepáticos. Então, você tem base de dados, artigos científicos com comprovação científica, metodologia adequada, tem meta-análise de homeopatia, e a meta-análise é um artigo científico que te traz mais segurança de análise ainda, porque ali você tem os dois viés do questionamento, né, da discussão. Então, nós temos sim. Quando você clica para pesquisar, você encontra a fonte de dados fidedignas. O próprio PubMed também tem muitos artigos falando. PubMed, exatamente. PubMed tem bastante. Eu leio bastante coisa do PubMed. Eu E também gosto. aí eu comecei a entender por que o pediatra naquela época me dava os artigos científicos, porque para mim era uma ferramenta nova. Sim. Eu venho de uma formação um pouco mais antiga, mais clássica, de que o estudo acadêmico estava ali formatado em cima de literatura. E aí tem tem uma nova proposta, acho que tem uns 20 anos de artigos científicos onde você extrai da literatura o melhor que a literatura te dá, você escreve um artigo científico, muitas vezes ele é só uma revisão bibliográfica, mas existem artigos científicos que são pesquisas em campo, certo? E aí não tem como você derrubar isso, porque tem uma fonte de dados ali. E aí eu entendi que
o artigo científico é uma ferramenta mais apurada, mais filtrada sobre um questionamento, uma doença, um novo medicamento. Você pega um artigo hoje para ler, você entra em contato com o que é mais de moderno que está acontecendo no mundo científico. E aí você se atualiza, é uma ferramenta de atualização. Então, o tempo todo atualizando. O tempo todo. Quem é professor, médico, que não tem tempo de estudar, o que ele faz? Ele acaba estudando através dos artigos científicos que os próprios alunos escrevem e apresentam em bancada de apresentação. Eles estudam e eles se atualizam pelos artigos científicos. E nós também. Por que não? Você vai montar uma aula sobre um câncer, vai montar uma aula sobre ecologia. Então, eu vou pegar as últimas publicações de oncologia, que tem de novo acontecendo em oncologia. E aí eu filtro aquilo e faço uma aula muito mais apurada e renovada, porque você atualiza a fonte de dados. Então, é claro que é uma ferramenta maravilhosa. Não tem como não trabalhar com isso. Certo, doutora. Muita gente aí participando da live. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês aí. Que bacana. Quem tiver alguma dúvida também a respeito da homeopatia e transtornos mentais, podem colocar aqui sua dúvida que a doutora vai responder com o maior prazer. Claro. E, doutora, a gente até falou um pouquinho, qualquer pessoa pode se beneficiar com homeopatia? Pode. Os bebês. O bebê, nos seus primeiros 20 dias de vida, ele já pode ter ali um processo de febre, uma cólica, um vômito, uma diarreia e já se beneficiar com homeopatia. A criança, o adolescente, o adulto, o idoso, nossos pets. Então, pets, cachorrinhos, gatinhos, o próprio veterinário. Eu tive alunos veterinários, te contei isso da outra vez, né? Eu tive alunos veterinários que utilizaram homeopatia no gado leiteiro. Eu tive agrônomos que utilizaram homeopatia na correção de solo, que o solo estava ácido, então fez correção de solo para um novo plantio. Eu tenho, por exemplo, uma área que era plantada soja, aquele solo satura de minerais, você satura o solo de fonte de minerais para o alimento, e aí ele quer trocar a semente. De repente ele não quer mais plantar soja, ele quer plantar milho ou feijão. Antes disso, ele precisa fazer a correção do solo. E aí ele pulverizou e ele faz a correção do solo, do pH do solo, para poder colocar um novo plantio, café, milho, feijão, o que for. Então, você pode utilizar também a homeopatia na agronomia e evitar essa overdose de pesticidas que a agricultura injeta na agricultura, né? Que o agricultor injeta no alimento para poder manter o controle de pragas. Mas isso de forma indireta acaba vindo parar na nossa mesa. Porque a gente se abastece do hortifruti, da feira, e uma partícula daquele agrotóxico está impregnado no alimento e você ainda consome uma partícula molecular daquilo. E muitas vezes a gente desencadeia uma alergia em função de um veneno e não sabe disso. Então a homeopatia, ela tem a homeopatia dos agrotóxicos, a homeopatia dos pulgões, a homeopatia dos parasitas. Nós temos homeopatia de todo o universo que você pode imaginar. Catalogados, estão prontos numa farmacopeia, em cima de uma farmacodinâmica, autorizada e laudada por uma agência fiscalizadora chamada Anvisa, e você tem medicamentos
que curam, que tratam e que vão de encontro ao que você está apresentando. Então, hoje pessoas vêm com muita coceira de pele, alergias que estão ali meio indefinidas, não sei por quê, eu não consigo me livrar dessa psoríase, dessa coceira, dessa alergia. Muitas vezes vem dali daquele perfil alimentar, que tem uma toxicidade. Joia. Então, realmente, existe a comprovação científica com vários estudos, né, como a doutora colocou. Muitos. Né, porque tem gente que não acredita, não precisa acreditar, né, doutora? Não precisa acreditar, porque assim, alguém um dia foi infeliz quando resolveu falar mal da homeopatia. E aí isso acabou virando mito e dá o que fazer para você desmistificar isso. Mas você não precisa acreditar, porque a minha cachorrinha, ela não fala, mas ela mostra para mim os seus desequilíbrios. E eu dou homeopatia para ela e ela melhora. Então, eu também já tive esse confronto, Fabiola. Eu já tive esse confronto. Eu tive esse confronto em sala de aula. Eu tive esse confronto na sala do consultório. Eu tive esse debate em palestras. E a homeopatia está para todos, mas nem todos estão para homeopatia. Então, ela tem que ressoar, ela tem que ter uma ressonância com você, de você estar ali ligada, intimidada, né? Você tem que ter essa intimidade com a homeopatia, de que você de fato quer buscar uma cura, uma libertação para os seus males, para a sua doença. Porque a homeopatia, ela não quer te fazer prisioneira da sua doença. Nós temos doenças hoje mentais que nós somos prisioneiros da doença mental. E a gente fica dependente do remédio e isso é uma bengala para nós. A homeopatia não quer isso. A proposta não é essa. Você vai ser prescrita uma homeopatia que tenha a tua intimidade, a tua ressonância, que apresenta a tua característica, que vai de encontro ao que você está se apresentando a mim. Quando você melhorar, você vai ter alta, você vai ficar liberta disso, você vai ficar livre de medicação, porque ela não quer te tornar uma dependente de homeopatia também, senão eu estaria alopatizando homeopatia. E não é essa a proposta. É curar o que tem que ser curado, olhar o que tem que ser olhado. E existem pessoas que às vezes eu encaminho para uma acupuntura, eu encaminho para um shiatsu, eu encaminho para mais alguma terapia que vai complementar o meu tratamento, para um floral, o que eu vejo necessário e que vai completar e enriquecer o tratamento, eu encaminho. Mas o que não podemos é transformar a homeopatia em mais uma técnica de dependência, de muleta. Porque não é isso, Hahnemann não fez isso. Ele não escreveu, não ensinou e não criou a homeopatia para isso. Ele criou a homeopatia para o igual cuidar do igual. Então, se eu fui mordida pela cobra, é o veneno dessa cobra que me curará. E e essa lei, e essa regra, ela vai imperar tudo. É por aí que eu sigo o raciocínio. Ele é simples, mas complexo ao mesmo tempo. Porque dentro dessa simplicidade existe uma complexidade de entender as doenças psíquicas, que é um universo à parte. Então, dentro da doença psíquica vem o psicopata, o esquizofrênico, o narcisista, o depressivo, o melancólico. Toda essa camada de doenças entram nessa psique. Então, eu tenho que buscar o igual que está adoecendo aquela mente psíquica, fragilizada, medrosa, doente, embotada. Tem que buscar essa similitude para libertar esse indivíduo desse mal. E que aí, junto com esse mal, vem os vícios. Os vícios
vícios tornam esse paciente dependente daquilo. Então, eu estou presa, né? Eu tenho uma prisão ali linkada a um vício que me mantém doente. E a homeopatia vai lá e tenta romper esse estigma, né? Uhum. Eu preciso entrar dentro da sua caixinha de Pandora e entender como é que você funciona na escuridão. Na claridade, eu já sei. Eu quero saber como você funciona na escuridão, né? Naquele seu núcleo mais adoecido que está dentro da sua psique. Então, é simples. Aplicar a primeira lei da semelhança, ela é simples, mas a complexidade da psique que você vai tratar é que acaba dando um pouco mais de trabalho, mas é muito possível. A gente consegue desmamar pacientes que estão aí com tarja preta a longo prazo. E o que o paciente quer, Fabiola, é se libertar da doença. Com certeza. Bom, gente, a doutora já entrou já, né, nos benefícios da homeopatia para os transtornos mentais, então a gente pode seguir. E quem tiver alguma dúvida com relação a isso, alguma pergunta, pode colocar e digitar que a gente lê aqui e a doutora vai sanar suas dúvidas. Né? Mas, e doutora, aí, pode falar. Pode perguntar, você. Não, que você citou que o número 1, né, de pessoas que procuram o seu atendimento é a questão da ansiedade, né? Do transtorno de ansiedade. Fala um pouquinho mais sobre isso, né? O síndrome do pânico. Isso. O síndrome do pânico ela é um rompante agudo que você tem a iminência, você tem a sensação que você vai morrer, que você não vai dar conta disso, você tem o medo do externo, você tem medo das pessoas, medo de sair de casa. Então, a síndrome do pânico, ela é uma situação aguda, momentânea, que te dá esse rompante mesmo. Vem muito síndrome do pânico pra gente também, no nosso ambulatório. Mas a ansiedade, ela é a resposta número 1. As crianças respondem ansiedade, o adolescente responde que tem ansiedade, o adulto tem ansiedade, o idoso tem, todos têm ansiedade. A ansiedade, ela não pode ser vista como algo do mal. Por exemplo, quando você me convidou para fazer a live com você, eu fiquei ansiosa. Mas eu alimentei o lado bonito da minha ansiedade. Que legal! Eu estou ansiosa para fazer a live com a Fabiola, mas eu vou alimentar o lado positivo dessa ansiedade. Eu vou tentar escolher um tema bacana, legal, vou tentar levar novas informações para esclarecer o público o que é homeopatia, tratar com homeopatia. Então, contei um pouco da minha história. Então, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Nós temos que ter uma pitada de ansiedade todo dia para você ter um impulso para o futuro. Isso é importante. É o impulso. Eu preciso avançar. A roda tem que girar. Eu não posso usar a minha ansiedade e recuar. Eu preciso avançar. Então, é trazer o positivo, alimentar esse lado positivo e realizar. Quando eu fico no negativo da ansiedade, eu fico me preocupando, é uma preocupação de uma ocupação vazia. Então, volta no que eu falei antes. Eu preciso preencher essa ocupação para que ela seja positiva e eu entregue o meu melhor. Então, não faz sentido adoecer, sofrer com essa ansiedade preocupada e vazia. Você percebe? Então, a ansiedade, ela tem que fazer parte da nossa vida. Ela é importante, ela é impulsionadora. Eu preciso caminhar, eu preciso seguir. Faz parte. Mas o que eu estou alimentando? Qual é o lado que eu estou alimentando? O positivo ou o negativo? Aquele que me preenche e me dá estímulo de seguir e buscar, e estudar, e fazer, e pesquisar, e me movimentar? Ou é aquela ansiedade que me preocupa e eu fico preocupada,
mas com uma ocupação vazia, Sim. vaga. Aí eu recuo, fico parada, estagnada, nada acontece. Então, a maioria da população alimenta uma ansiedade vazia, que não ocupa aquela preocupação. A preocupação está imperando mais do que a ação em si. Tá? Então, a gente escuta muito de ansiedade. Mas uma boa pitada de ansiedade positiva, ela faz parte. Ela dá o tom de cinza que você precisa. Você tem que jogar cor nesses tons de cinza da vida. Senão a sua vida vai ficar um dia nublado. E aí, da ansiedade para entrar na melancolia e depressão é meio passo. E uma depressão é o fundo do poço, é a escuridão. É você estar num lugar escuro, desprotegido, sozinho, isolado. Então, uma doença está muito linkada com a outra. Se você não se antenar de que você precisa muitas vezes pedir ajuda, me dá a mão, me ajuda, me socorre, me tira desse lugar, aí você vai dar o braço para outra doença também que vai te levar para o fundo do poço. E aí você tem que estar ali, eu tenho que ter um mínimo de lucidez para pedir ajuda, para sair desse lugar e caminhar, dar o primeiro passo. Vai fazer uma terapia floral, vai procurar um profissional para que você possa entender como você está operando, como está o seu modo operante de vida em relação a essa ansiedade que você está alimentando. Você está alimentando aquilo. É você que alimenta aquele medo, aquela insegurança. Você alimenta aquilo. E, na verdade, você pode fazer o movimento contrário. Eu tenho, mas eu vou preencher de ocupação. E quando eu preencho de ocupação, eu estou na atividade, eu estou na vida. Eu estou me movimentando, eu estou ali ganhando. As conquistas são maiores. Então, a ansiedade, ela é um mal, mas ao mesmo tempo ela tem algo positivo para te entregar. Ela vai te provocar. Então, dentro dessa cúpula, né, dentro desse pacote, você que tem que fazer uma releitura melhor e poder se colocar melhor na vida e falar, eu preciso de ajuda, não estou conseguindo lidar com isso, não estou dando conta disso. Então, vou buscar ajuda. Agora, se eu olho de um outro ângulo, eu posso ocupar essa preocupação e encher esse espaço. Ocupar esse espaço. E produzir, e entregar, e me realizar, e dar esse primeiro passo, e sair daquela coisa estagnada. Porque está faltando também, Fabiola, pedagogia. Falta pedagogia, explicar que você pode e que você deve sair desse lugar. A gente não temos que capacitar melhor os nossos profissionais, para que eles possam também dar essa chamada de atenção e falar, ei, dá o primeiro passo, você pode, você tem recurso, você tem bagagem. Então, capacitar melhor nossos profissionais, para que ele seja esse início, né? Aquela coisa que fala, eu estou te impulsionando, eu estou aqui, eu estou junto, eu te entendo, eu te acolho. E muitas vezes isso é terapêutico e pedagógico. Por que não? E ser pedagógico, ele é didático. E aí tira a pessoa daquele lugar. Fantástico. O que não pode é não fazer nada. Porque se cuidar é caro, não cuidar é mais caro. Sim, falou tudo, né? Do movimento, assim, né? Porque se a pessoa se entrega, e coisas piores virão, como a questão depressiva, né? A questão também dos pensamentos suicidas, né? Muito. Mais embaixo, né? Muito. Nós temos um cenário preocupante para os suicidas. Muito preocupante. Muito, cada vez mais, né? E principalmente para os mais novos também, os jovens, né? A gente vê uma camada de população jovem
que está aí nesse vazio, dando chance para o mal, alimentando esse mal, e aí eu só vejo uma saída: me matar, morrer, tomar veneno, me cortar, entrar nesse breu, nessa trevas, os vícios, as compulsões, e aí isso toma conta do indivíduo, tá? Então você tem uma camada populacional jovem que está afetada, doente, precisando de socorro, não tratada, não curada. Às vezes tem na família alguém que já tem o traço de depressão, o traço deprimido, o traço do pânico, o traço do suicida. E aí, tudo que ele quer é um impulso. E, de repente, uma tragédia acontece. Porque, didaticamente, nada tem sido feito para isso. Campanhas não são feitas, palestras não são realizadas. Então, saúde pública precisa melhorar, terapeutas precisam se capacitar melhor. Tem gente que fala, sai da minha consulta e fala, só de conversar com você e jogar tudo na mesa e falar tudo que eu estou sentindo, só de eu poder desabafar, eu já melhorei 50%. Porque eu estou jogando aqui tudo que eu não consigo falar em casa, ou nos amigos, na sociedade, para o chefe, para o patrão, para o general. Não consigo falar. Aqui eu estou me dando esse direito. Então, parte do tratamento já começa na anamnese. Ali já é o primeiro impulso de uma cura. Então, joga, traz para fora, drena, não te pertence, bota para fora, conta o que você quer, fala teus problemas. Então, quando você se liberta disso, que você traz para fora, que você fala, que você conta, que você se liberta daquelas prisões psíquicas, você já deu o primeiro passo para você se curar. Já está aliviado, está melhor. Está escrito no Hahnemann, lá no órgão de Hahnemann, que parte disso o paciente já melhora. É terapêutico. E aí você já deu o primeiro início. Então está faltando muito, Fabiola. Didática, pedagogia, informação, melhor capacitar os nossos profissionais para que eles tenham esse olhar holístico do todo, de que eu não vou ver só a dor de barriga, a alergia da pele, a rinite, a cistite. Eu não vou ver só isso pontual, senão eu estou entrando na camada da especialidade. Eu tenho que ter o holístico para que eu tenha o global do paciente. E com esse global, eu acerto melhor o remédio. Entendeu? Bacana. Maravilhoso, doutora. Já passamos das 10 horas já. Foi muito rápido, né? Queria fazer mais perguntas aqui, rápido. Mas a gente pode marcar mais uma live mais para frente também, né? E sanar algumas outras dúvidas também, porque esse tema é muito amplo, né? Com certeza. E é importante a gente difundir esse tema, né? De terapia integrativa, a homeopatia. Então, é de grande importância para as pessoas isso, né? Homeopatia é o tratamento, é a ciência vibracional. O futuro da humanidade vai ser também tratamento vibracional. Vai ser o tratamento que tem a ressonância o que eu estou ressoando? Eu estou brava, estou feliz, estou contente, estou alegre, eu estou irada. Eu estou ressoando o quê? Eu tenho que buscar a mesma coisa que eu estou ressoando para me tratar, que é a mesma sintonia. Então, o futuro vai ser uma ciência, tratamento e terapias que vão ressoar essa frequência vibracional. Então, terapia frequencial. Já temos os florais frequenciais, já temos a homeopatia frequencial o tempo todo. Ela é fundada em frequência, dinamizada e succionada para ganhar potência, para ganhar força. E aí ela vai lá para o campo mental e faz o que ela tem que fazer. Você consegue tirar com um metal, né? O auro metálico é um medicamento homeopático que tira a pessoa do sentimento suicida. Você consegue curar, você tira esse pensamento suicida da pessoa. Eu tenho pensamentos suicidas que podem me levar a.
Então, o áuro metálico é um medicamento para isso, que tem essa característica, que tem esse objetivo. Então, você vai lá e, pum, você tira e você, opa, dá um stop aqui, tira isso da cabeça dessa pessoa. Então, não tem como questionar que não é científico, que não tem comprovação científica, que não tem. Claro que tem. Você tirou da mente dele aquela vibração que estava levando ele o tempo todo, em tempo integral, pensando em se matar, e de repente, com uma homeopatia bem indicada, você desmistifica isso. É claro. Então, tem muita coisa ainda a fazer, Fabiola. Muito. É trabalho de formiguinha mesmo, né? De formiguinha. Mas estamos aqui, firmes e fortes. Ah, que bom. Tá? Fico muito feliz aí novamente por você ter aceitado o convite, a sua generosidade sempre aí com a gente. Agradeço imensamente de coração a você. E Eu vamos também. marcar mais um encontro aí para a gente conversar até um pouco mais sobre essas questões mentais, né? Que é muito amplo mesmo, né? Muita coisa para falar. E você tem muita experiência também, né, doutora? Tenho, bastante. Eu quero, inclusive, na próxima live, a gente continuar esse tema e eu trazer os transtornos alimentares. Maravilhoso. Que também faz parte dessa temática transtorno alimentar. Então, nós temos um perfil já de obesidade alto no Brasil. E aí, essa obesidade não aconteceu da noite para o dia. Essa obesidade, ela tem um movimento que é um transtorno que leva a pessoa ao sobrepeso e à obesidade. Está tudo no seu comportamento. Eu faço um movimento que me leva a isso, a esse resultado. Então, nesse tema transtorno mental, a gente pode falar um pouco de transtorno alimentar. Tá bom? Ótimo. Fechado. Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo aí que entrou, que participou. Nossa, gratidão, Fabiola. Muito obrigada. Que bom. Aqui é muito legal mesmo. Aí, se tiver perguntas, manda no meu WhatsApp, que depois eu dou um jeito de responder. Tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada, meu amor. Gratidão por tudo. Beijo. Deus esteja com você. Tudo de bom para você. Até uma próxima em breve. Até a próxima, doutora. Tchau, tchau. Obrigada, querida. Tchau, tchau.